Agora há pouco mesmo, agorinha, nós trouxemos as imagens ao vivo lá do Palácio de Karnak, onde o governador Rafael Fonteles falou a respeito de 9,2 milhões, 9 milhões e 200 mil reais, que serão oferecidos a instituições que se credenciaram em um processo seletivo, instituições de atendimento a pessoas carentes, pessoas que vivem em confrontação com essas questões sociais, enfim. Vão ser atendidas essas instituições, vão recebendo recursos do governo a partir de critérios que foram estabelecidos em edital. Hoje foi o dia do anúncio da entrega e dos nomes das instituições que foram beneficiadas com esses recursos para atender pessoas em situação de vulnerabilidade. E aí, evidentemente, que esse ato também foi o ato, vamos dizer, derradeiro da secretária Regina Souza nas ações políticas e públicas. Ela deu essa entrevista, Erivaldo Barbosa, logo no comecinho do Jornal do Piauí, às 11h30 da manhã, ela deu essas declarações, falando o seguinte: está fora da vida pública, sob o ponto de vista de cargos eletivos e cargos públicos. Mas vai continuar militando e vai continuar atuando socialmente, Erivaldo Barbosa. Foi o anúncio dela. Exatamente. Ela confirma o que já havia dito no final do ano passado e ao longo de todo esse primeiro semestre, que estava realmente esperando esse momento de se despedir da vida pública como secretária ou até mesmo lembrar de cargos que já participou, ou de desafios eleitorais que já participou como suplente de senadora do então senador Wellington Dias em 2010, naquela chapa, e depois de vice-governadora do estado, que foi eleita em 2018. Então, assim, encerra uma jornada, eu diria até, Joelson, repleta de experiências bem-sucedidas. Regina Souza foi secretária de administração nos 2 primeiros governos, o Wellington Dias, e daquele outro governo de finalização de Wilson Martins, e cumpriu um papel fundamental na reestruturação administrativa do Estado. Depois foi ali companheira de chapa de Wellington Dias para o Senado, para a vice-governadoria e depois na governadoria. Foi militante sindicalista, como bancária do Banco do Brasil. Então ela tem uma larga, imensa folha de serviços prestados à atuação social e política, institucional. Portanto, ela chega na avaliação que a própria Regina fez, o momento de se despedir e ter essa virada de página na sua atuação. Se dedica agora a projetos sociais, que ela tem sido muito até discreta nos detalhes desses projetos que ela estará à frente. Mas estará sempre ali atenta ao PT, foi dirigente do PT durante várias oportunidades, e difíceis oportunidades, comandou o PT, mas agora como militante, filiada e acompanhando um pouco mais à distância. Ela, secretária de Desenvolvimento Social, no seu último dia na função, se emocionou durante a despedida da pasta e falou um pouco a respeito do trabalho que realizou ao longo desses anos. A SASC é um desafio diário, então a SASC tem 17 casas de acolhimento, 24 horas, só isso já pode imaginar, desde a criança vítima, adolescente vítima, adolescente em conflito com a lei, idosos, adolescentes, crianças vítimas, como tem lá o lado da criança, lá na Vila Operária, que vale a pena conhecer. Então, todos esses instrumentos passaram por mudanças na sua estrutura, porque quando eu cheguei, que eu vi que o recurso não dava para fazer tudo que eu pensava que podia fazer. Então, eu resolvi que eu ia cuidar mais daquelas pessoas que estão sob a tutela do Estado e estavam em situação, as casas estavam em situação muito ruim. Então, todas elas, menos uma, passaram por reforma, essa está passando agora, para poder dar mais dignidade ao habitat que eles têm para viver, cumprir a sua privação de liberdade ou viver para sempre até, às vezes, porque a criança que já foi abandonada, se ela não for adotada, ela tende a ficar até completar a idade de 18 anos na tutela do Estado. A secretária também falou um pouco a respeito das ações que comandou durante esse período aí de 2 anos. Eu continuo uma militante do Partido dos Trabalhadores, então certamente vou estar militando no partido, mas não com pretensões políticas, não. Para mim encerrou. Mas vou continuar militando. E pretendo trabalhar na área social, mas numa área mais voluntária, não mais vinculada a governo, não mais presa a uma burocracia, que atrapalha bastante também. Eu quero fazer coisas e juntar gente para fazer essas coisas comigo, para as pessoas que mais precisam. Então vou botar o pé na estrada, vou botar o pé nas comunidades para tentar fazer esse trabalho.
É um prejuízo enorme, né, Lívia, se nós tivéssemos a Regina Souza parando em tudo. Não é o que vai acontecer. Então ela foi secretária de administração, além das funções que exerceu dentro do Partido dos Trabalhadores, sempre com muito protagonismo, foi secretária de administração, foi senadora da República, foi governadora do estado do Piauí, né? Elegeu-se como vice-governadora, depois tornou-se governadora com Wellington Dias, deixando a função para a disputa ao Senado. E aí, toda essa bagagem, toda essa experiência, todo esse contato com o poder público, com as instituições, com políticos, dá a Regina Souza um excelente capital para esse diálogo e a construção junto com os serviços, com as instituições que atendem as pessoas carentes na ponta. Isso, Joelson, até porque a raiz da qual ela foi criada não somente do cunho político, mas do ativismo social. A ex-senadora, a ex-governadora do estado do Piauí, Regina Souza, ela foi criada dentro desse processo ativista. A mãe dela era quebradora de coco, então, assim, ela cresceu dentro de comunidades inclusive tradicionais, como quilombos. Ela participou ativamente dessa valorização de comunidades quilombolas, de comunidades indígenas. Então, tudo isso construiu não somente o capital político, como você falou, mas também essa visão de mundo que ela trouxe para o governo do estado em meio à sua atuação tanto institucional, como administrativa, como também política. Eu acredito que com essa continuidade, com esse legado que ela construiu, chegou um momento em que ela quis retornar para o início, que é justamente voltar a colocar o pé na estrada, como ela falou em sua entrevista, voltar para a raiz e entender quais as novas demandas dessas mesmas pessoas que ela tão ativamente participou da cidadania, da construção de acesso à saúde, à educação e diversas formas de exercer o seu direito cidadão aqui no Piauí. E aí, olha só, o dia de hoje rendeu essas imagens que você vai ver aí. O governador Rafael Fonteles e Regina Souza nesse abraço. Um abraço, inclusive emocionou o governador e a própria secretária Regina, né? Ambos emocionados aí nesse momento, Elivaldo Barbosa, que é um momento realmente marcante aí. E é um encontro de gerações diferentes. É isso que eu ia falar. E não poderia ser diferente, né, Joelson? Aí foram secretários, foi vice-governadora e Rafael foi secretário de Fazenda e foram companheiros de partido e também de governo, gestão, né? E de gestão. Agora, gerações totalmente diferentes, né? Regina é da geração do pai de Rafael, o ex-deputado Nazareno Fonteles. Agora, não deixa de ter essa relação também de harmonia e de troca de experiências administrativas. Regina é bem mais experiente que o governador Rafael Fonteles e esse momento de despedida, claro, que não poderia ser diferente. Teria que ter, de fato, esse momento de emoção para retratar bem o que representou Regina Souza nos governos petistas e agora, numa nova geração, o que tem pela frente os desafios para o governador Rafael Fonteles. E aí a solenidade gerou essas imagens que você viu aí, né, do abraço explícito, da emoção incontida aí do governador e da secretária Regina Souza, e também essas mais reservadas, foram feitas aí pelo César Riedel. Tem a imagem do primeiro escalão, já conversando, Elivaldo Barbosa, João de Deus e Zé Santana. Os dois integrantes agora das novas secretarias. SASC, né, na nova SASC, já com o novo nome, e a Secretaria do Trabalho. Que será... É criada agora, né? É criada agora. A posse amanhã. Eu acho que amanhã, nesse mesmo horário também, já teremos uma mudança de rumo, né, em duas pastas importantes do governo. A Secretaria do Trabalho, mas a secretaria pequenininha já foi apenas recriada, mas ela já teve um papel no passado extremamente importante, principalmente nessa parte de aperfeiçoamento de mão de obra, de capacitação de mão de obra, para garantir acesso ao mercado de trabalho. Então, José Santana tem pela frente essa missão, deixa a Agespisa e ingressa e permanece na equipe administrativa agora do primeiro escalão, dirigindo uma pasta como a Secretaria de Trabalho e Emprego. E João de Deus, petista histórico da mesma geração de Regina Souza, ex-sindicalista, ex-deputado estadual, presidente do PT, já nessa fase final do mandato, já vai ser na semana que vem a eleição do Diretório Municipal Estadual do PT, e agora volta a ser secretário da SASC, que pasta que já exerceu também no passado não muito distante. E então amanhã nós teremos esse novo primeiro escalão
nessas duas áreas do governo do Estado, trabalho e ação social. O MDB mantém espaço aí com o Zé Santana, né? Isso, no caso é o PT que faz essa manutenção de uma pasta que, por mais que seja nova, também é essa estipulação do que o Partido dos Trabalhadores representa para o governo estadual de cunho administrativo. Por quê? Porque por mais que sejam pastas que tenham um protagonismo ainda a crescer dentro da gestão, ainda assim tem aquele lado mais afetivo, digamos assim. A Secretaria de Trabalho, recém-criada, e a Secretaria de Assistência Social, elas entram em contato diretamente com as demandas antigas e com as novas demandas sociais que o Piauí encontra e também o próprio Brasil. Assistência social, lembrando, Bolsa Família, cadastro único, assistencialismo, como comunicar-se com essa comunidade mais vulnerável, e a Secretaria de Trabalho com um novo eleitor, que é aquele eleitor microempreendedor, que busca espaço dentro do mercado, que quer construir a sua profissão de alguma forma, seja informal, seja formalizada. Então, tudo isso é uma ponte que o governo encontra em se comunicar com aqueles que já o acompanham enquanto partido e aqueles que não têm ainda esse link, não têm ainda esse apelo para o PT aqui no Piauí, que tem esse espaço, dadas as novas circunstâncias.